do capítulo 6, versículo 46 ao 49, é o que vamos ler. Lucas, capítulo 6, versículo do 46 ao 49. O título da nossa mensagem: duas pessoas, dois diferentes construtores, dois diferentes alicerces. E Lucas, no capítulo 6, versículo 46 ao 49, essa pequena porção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Davi, tira um pouquinho o agudo, só um pouco. Queridos irmãos, temos diante deste texto, temos aqui verdades maravilhosamente importantes. Verdades que devemos levá-las e levá-las muito, mas muito a sério. Se entendemos convictamente que Jesus, Ele é o Senhor, precisamos, por meio deste mesmo entendimento, e entendimento convicto, precisamos nos aperceber que nossa língua, ela deve estar harmonicamente em compasso com o nosso coração. Ou seja, se Jesus é o Senhor, e neste caso, Senhor de nossas vidas, Ele quer nossas obras e não somente nossas palavras. Ele quer que nossas profissões de fé sejam evidenciadas, sejam testemunhadas por meio das nossas vidas em obediência. Muitos cristãos ainda hoje, eles abrem a Bíblia no Evangelho e leem o Sermão do Monte. E, ao lerem, verificam que ali trata-se de uma bela obra, de uma bela mensagem, de um grande sermão. Eles observam e veem que ali é uma obra maravilhosa de uma filosofia religiosa sublime. Mas é somente isso. Ou seja, ouvem de forma atenciosa, sem, contudo, obedecer a esse sermão, sem praticá-lo em suas vidas. Acham bonito, mas não em suas vidas, mas não na prática. Acham bonito ouvir, acham belo, inteligente, verdadeiro, mas não praticam. Muitos cristãos têm agido dessa forma. Estamos diante de uma mensagem, e de uma mensagem solene, uma mensagem séria, uma mensagem que conclui o grande sermão do monte, o sublime sermão do monte, pregado exatamente por nosso Senhor Jesus Cristo. E tal mensagem, meus irmãos, como toda ela deve ser concluída com aplicações a consciências dos ouvintes. E esta conclusão, ela deve sempre perscrutar nossa alma, o nosso ser interior, ou seja,
essa mensagem, ao final de tudo, quando a ouvimos, essa mensagem ela deve investigar e analisar o nosso ser, comparando o nosso ser com tudo quanto aquilo que falamos. Se há consonância, se há harmonia naquilo que falamos e naquilo que somos. Portanto, diante disso, eu peço a todos que prestem muito, mas muito atenção. E faça isso com atenção solene, uma atenção séria, a fim de receber de Deus essas 3 verdades gloriosas que este texto nessa noite lançará sobre nossas vidas. A primeira verdade é que a confissão de fé em Jesus como Senhor e sem obedecê-lo é uma prática lá de trás, muito antiga. O versículo 46 ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Uma profissão de fé é ortodoxa. Ela tem que ter ensinamento. Ela tem que ser uma confissão de fé que tem capacidade de ouvir, de entender. Mas essa profissão de fé, ela deve ser uma profissão de fé fervorosa também. Eu professo que creio porque ouvi, eu confesso que creio porque, além de ouvir, eu entendi, e eu confesso que creio porque eu vi, porque eu aprendi, porque eu entendi e também aprendi. Mas esta profissão de fé, ela deve ser viva. A palavra Senhor, ela tem um significado de mestre. Portanto, tal significado implica que exatamente este Senhor, ele tem plena e total autoridade sobre nossa vida, e dessa forma nós pertencemos a Ele como servos submissos a fazer tudo quanto Ele nos fala, tudo quanto Ele nos ordena. Porque uma vez que chamamos a Cristo de Senhor e não o obedecemos, isso é algo ridicularmente ilógico e contraditório. É ridículo. Não adianta simplesmente reconhecer o senhorio de nosso Senhor. É preciso ter uma vida de submissa obediência a fim de atestar tal reconhecimento. A fim que essa vida de submissão, ela ateste que nós de fato reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. João no capítulo 14, versículo 23 e 24, diz assim o texto: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, o verdadeiro amor manifestado em virtude de uma verdadeira fé resulta em obediência. Portanto, a nossa desobediência, ela vai atestar que nós não cremos verdadeiramente e tampouco o amamos em verdade. Jesus disse:
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Meus queridos, como naquele tempo, ainda hoje, muitos, são aqueles que afirmam serem seguidores de Cristo, que dizem que querem honrá-lo, visto que o chamavam de Senhor. Porém, estes não se submetiam em obediência aos seus decretos e às suas ordens. E olha, este grande mal que nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, expõe aqui neste texto, e também naquele tempo ali atrás, ainda hoje, é uma triste verdade nas igrejas espalhadas no mundo. Uma triste verdade. Na verdade, muito bem antes desse tempo, muito bem antes, mas antes mesmo desse tempo que Jesus proferiu essas palavras, quando ainda vivia seu tempo ministerial na terra. Na verdade, essa conversa, essa coisa que foi atestada, tristemente atestada, ela vem já de 600 anos atrás, ao menos. Olha Ezequias, me perdoe. Ezequias capítulo 33, versículo 31 e 32. O que é que diz? Ezequiel, me perdoe, meu irmão. Agora tá bom, arrumei um livro agora, mais para a Bíblia. Meu Jesus, tem misericórdia. Obrigado, querido. Ezequiel 33, versículo 31 a 32. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. E lá na igreja primitiva, lá nos dias do apóstolo Tiago, ele mesmo advertiu a igreja sobre essa má conduta. Quando ele fala em Tiago, lá no capítulo 1 do seu livro, versículo 22, e Tiago diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Infelizmente é uma postura triste e maligna, postura essa que nunca deixou de existir no decorrer de todo o cristianismo. É uma ação terrível e destrutiva que tem levado milhares e milhares de pessoas que ouvem o evangelho e enganadas, pensando que são o que na verdade não são. Escutam, mas o que escutam não é uma verdade no seu viver. E assim caminham pensando que são salvas e que caminham para a salvação, quando continuam condenadas e caminham pelo caminho largo da condenação. Muitos, em suas incredulidades, têm caminhado pelo caminho da condenação. Entretanto, muitos, também com suas confissões de fé sem a prática, e exatamente sem a prática dessa fé,
da mesma forma vão caminhando para o inferno. Uns caminham para lá mediante sua incredulidade. Eu não creio, eu não aceito, eu não entrego minha vida a Jesus, eu não quero saber de Jesus. Já outros caminham cheios de confissões. Eu creio em Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus. Se submete ao batismo, ceia. Mas da mesma forma que os incrédulos caminham para o inferno. Porque naquilo que pensam que creem, na verdade não creem. É uma fé rala, superficial. Devemos entender a seriedade do que Jesus aqui nos fala, meus irmãos. Pois o fato de possuirmos o nome de cristãos, ou qualquer outra forma de cristianismo, isso não nos traz qualquer proveito para as nossas vidas, se permanecermos apegados ao pecado e preferirmos viver de forma ímpia, contrária à vontade de Deus. E temos que entender que esse apego ao pecado não é só o pecado cabeludo, não. Não é só o pecado da prostituição, da imoralidade sexual e de tantas outras coisas que nós arrepiamos nossos cabelos, ficamos escandalizados. Existem pecados em nossas vidas que nós cometemos e tornamos a cometer porque não aceitamos de forma nenhuma as ordens e decretos do Senhor. Ninguém acha que é pecado não perdoar, não é verdade? Eu não vi ninguém ainda dar um testemunho desse. É a coisa mais difícil do mundo. A pessoa diz, eu quero dar um testemunho. Dá testemunho porque comprou um carro, uma Bíblia desse tamanho, um carnê de 50, 80, 100, prestação. Dá que ganhou emprego, que fez isso, que aquilo outro, que foi curada do câncer, que foi, enfim. Agora, eu só vi uma vez alguém subir no púlpito e dizer, eu fui abençoado por Deus hoje, porque aquela pessoa que eu vivia amargurada com ela, que eu a odiava, Deus me libertou desse sentimento e eu a perdoei para a glória do nome do meu Salvador. Isso é pecado. Quando nós não cuidamos dos interesses da comunidade cristã e somos alheios a tudo, isso é pecado. Quando nós não oramos, isso é pecado. Quando nós não contribuímos, isso é pecado. É pecado. Quando nós não evangelizamos, isso é pecado. Devemos entender muito bem a seriedade das palavras de Jesus aqui. O fato de eu ter o nome de cristão, isso não quer dizer muita coisa. O princípio da obediência é a única prova e evidência correta que possuímos pela graça de Deus a salvação por meio de uma fé verdadeira. Vou repetir. O princípio da obediência é a única prova e evidência correta que possuímos pela graça de Deus a salvação por meio de uma fé verdadeira. É a obediência. É o que prova. Portanto, devemos entender que o simples confessar com a boca é mais do que inútil para a salvação. Se essa confissão não for acompanhada de obediência e de uma luta desejosa a fim de andarmos em santidade.
E repito, andar em santidade não são somente os pecados cabeludos. Todo aquele que tem em si o habitar do Espírito Santo, ele não vive acomodado sem lutar dia a dia, a fim de demonstrar a Jesus, seu Senhor, o quanto ama. Ele não fica acomodado. Ele quer todo dia fazer algo para que ele prove a Jesus o quanto ele o ama. Não é fazer as coisas para os outros verem o quanto ele ama Jesus, mas é para Jesus em primeiro lugar. Todo aquele que tem em si o habitar do Espírito Santo, ele não vive acomodado. Ele não vive na zona de conforto. E este que vive dessa forma, ele sabe que não há outra forma, inexiste outra forma de demonstrar seu amor a Jesus, senão pela submissa obediência à vontade do seu Senhor. Não tem outra, ele sabe, ele é convicto disso. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, um versículo muito conhecido de todos nós. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, queridos, todos que confessam com a boca que Jesus é o Senhor, todos estes dizem amém a estas palavras de Jesus em João 14, 6. Eles dizem amém. Quando eles leem ou quando eles escutam que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, todos que confessam Jesus com a boca, eles dizem amém. A questão é que muitos desses, Jesus está a dizer da seguinte forma: vocês afirmam que eu sou o caminho, contudo, não desejam andar comigo. Vocês afirmam que eu sou a verdade, contudo, rejeitam essa verdade no seu viver. Vocês afirmam que eu sou a vida, contudo, a vida que desejam viver não está de acordo comigo. E podíamos ainda dizer outras coisas. Vocês dizem, afirmam, vocês concordam que eu sou o pão da vida, mas vocês não querem se alimentar de mim. Vocês afirmam que eu sou a água viva que mata a sede, mas vocês não são sedentos por mim. E penso que Jesus terminaria essa conversa e diria assim: assim sendo, não reclamem porque eu os condeno. Não reclamem. Segunda verdade. Quão maravilhosa postura e fim tem todo aquele que não somente ouve os ensinos de Jesus, mas também faz a sua vontade. Quão maravilhosa é sua postura e o fim de tudo. O versículo 47 e 48 diz assim: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é
como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Nosso Senhor Jesus Cristo deu como exemplo a todo aquele que ouve as suas palavras e obedece a figura de um prudente e sábio construtor. E que construtor é esse? Aquele que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. E queridos, tal exemplo retrata um legítimo discípulo que edifica sua vida nos princípios básicos e primordiais do discipulado. Ele edifica sua vida, ele constrói sua vida nesses princípios básicos e primordiais do discipulado. Porque para vivermos numa vida discipulada é necessário 3 princípios. Preste bem atenção. Primeiro, o verdadeiro discípulo, antes de tudo, é aquele que vai a Cristo em completa e verdadeira fé, portanto, encontra salvação. Sem isso, não tem como ser discípulo. Segundo, indo em fé a Cristo, este agora dá ouvidos às suas palavras e aos seus ensinos. Ele ouve. E terceiro, ele não somente ouve, mas ele submete-se aos seus ensinos, aplicando e cumprindo-os em sua vida. O primeiro é que ele, antes de tudo, ele vai a Cristo e crê por meio dessa fé verdadeira. E crendo, ele alcança salvação. E agora, porque é salvo, ele caminha nessa mesma fé, indo a Cristo todos os dias, todos os momentos, dando ouvidos às suas palavras, aos seus ensinos. Agora, ele não somente ouve, mas ele aplica em sua vida, ele cumpre, ele pratica. É exatamente a esse homem que Jesus faz referência quanto àquele que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Essa é a maneira certa de edificarmos nossas vidas em completa solidez. Não há como. Não há outra forma. Se você, se nós queremos, Fernando, consolidar a nossa fé, a nossa caminhada, nós temos que dar ouvido. E ouvindo, temos que aplicar. De outra forma, esqueça. Vai ficar menino. Vai ficar só mais um falante. E nada mais que isso. Fala, mas a fala não é uma verdade em sua vida.
não tenhamos dúvidas que este tipo único e verdadeiro é o tipo único e verdadeiro de cristianismo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. É custoso. É custoso. Sai caro. A salvação não. É de graça. Mas o viver para Cristo é custoso. É por isso que Jesus fala lá, com relação àqueles que vão construir alguma coisa, primeiro fazem as contas, para ver se pode pagar. Como também Jesus fala, aqueles que vão entrar em guerra, ele primeiro conta o seu exército e vê, dá para mim? Então não vamos nos meter a seguir a Cristo se nós não estamos dispostos a pagar, a enfrentar o custo. Porque o cristianismo verdadeiro, ele é custoso. Ele vai nos fazer andar neste mundo em colisões com suas vãs filosofias, em todo canto. Afinal, o responsável, trabalho de edificação de uma casa sobre um firme e inabalável alicerce, é um trabalho custoso e deveras trabalhoso. Não tem esses edifícios que a gente vê aí construindo? Ali é luta, amigo. Ali não é só fazer assim, só olha, cava ali, faz uma vala aqui, bota umas pedras calcárias aqui, bota uns negócios aqui, não. Eles primeiro verificam o solo, para ver a capacidade de compactação daquele solo. Se aquele solo for inviável, eles trazem solo de outro lugar. E quando trazem de outro lugar, o solo que vão pegar, fazem o que chamam ensaio, para saber como é que está ele. Se vai adiantar transpô-lo para esse local aonde eu quero edificar. E depois de fazer todo o processo de terraplanagem, de compactação, perfura de novo. E verifica se está dentro dos parâmetros para edificar aquele prédio. De outra forma não vai. É custoso. Dá trabalho ser crente, dá. Eu entendo que vale a pena, mas dá trabalho. Afinal, meus irmãos, Jesus não nos deixou ignorantes a isso. Ele disse, você quer ser meu discípulo? Bote sua cruz nas costas, todo dia, e me siga. Abnegue-se de si próprio. Na vida de um verdadeiro discípulo, nesse trabalho de edificação, de construção, se faz necessário abandonar o orgulho, se faz necessário abandonar a presunção, a justiça própria, se faz necessário crucificar sua própria carne, ou seja, seus desejos internos, carnais, mais obstinados que sejam. Se faz necessário ter sua mente transformada pela mente de Cristo, a fim de levar a cruz diariamente, a fim de reputar, de olhar para todas as coisas que você possa ter ou possuir nesse mundo e tomá-las como perda, como prejuízo por amor de Cristo. E para quê? A fim de viver de forma digna do Evangelho. Sai caro.
Todas essas coisas necessitam de esforço, perseverança, muito suor e, por vezes, até sangue. Ah, se eu viver a Cristo fosse somente isso aqui. Passar ali um tempinho, umas 8 horas, 10 horas, às vezes mais, estudando, preparando a mensagem para chegar aqui, blá, 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 blá. No final, que a graça e a paz do nosso Senhor e tal, abraço, irmão, abraço seu irmão, abençoe em nome de Jesus, fecha a porta, pronto, até o domingo. Aí. Se fosse só isso, era bom demais. É fácil demais. Se todo o custo for esse, é algo muito reles. Se todo o custo do cristianismo for esse, na minha vida, é algo muito vulgar. É algo nada. É um trabalho rigoroso, intenso e feito com capricho, com gosto. Mas quem de fato creu em Cristo e experimentou então das bênçãos espirituais que Ele nos concede, assim, este o ama com amor grato e luta afincadamente numa vida de obediência. E dessa forma, assim como a casa que foi construída sobre a rocha, esse vai perseverar. E então não vai ser destruído como a casa construída sobre a rocha não é. A vida cristã vivida nesses princípios perseverará da mesma forma, meus irmãos. Uma vida ainda que sofrendo com as intempéries, ou seja, com as adversidades de sua caminhada, com as dificuldades. Mas se essa vida estiver de fato alicerçada sobre a rocha, essa vida não ruirá. E essa rocha é Cristo e seus ensinos. Ou a gente diz sim, dá sim para Ele, mas tem que continuar dando sim para os seus ensinos. Então, uma vez que as enxurradas da aflição, o dilúvio da perseguição e tantas outras forças contrárias sobrevirem sobre nossas vidas, mas se nossas vidas estiverem solidificadas na rocha, jamais desistiremos. Afinal, não somos daqueles que desistem. Afinal, não somos daqueles que retrocedem. Afinal, não somos daqueles que são destruídos. Desgastados sim, mas destruídos jamais. Antes, nós cremos e somos salvos. E, portanto, avançamos a salvação. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem disse o pastor John Charles Riley, que eu compartilhei com vocês hoje. O cristianismo que combina uma confissão com a prática é um edifício que não ruirá, louvado seja o nome do Senhor. Terceira e última verdade. Se alguém puder me trazer água, acho que Ivonete já está ali, acho que ela ouviu.
Terceira verdade: quão triste e terrível postura e fim tem todo aquele que não somente ouve os ensinos de Jesus, mas não faz a sua vontade, não obedece. O versículo 49 diz assim: mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Construir sobre a rocha significa obedecer ao Senhor. Já construir sobre o chão sem alicerces significa professar nossa fé, e não só a fé, mas professa também a obediência. Porém, só fica na confissão, mas a prática, zero. A vida cristã desses parece por um tempo até ser um bom cristianismo. Aparentemente sim. É possível que passe pelo entendimento de alguns que têm pouco discernimento. É possível que passe como alguém que de fato professa uma fé verdadeira. Às vezes passa despercebido. Estes olham para ele sem ver diferenças quanto aos que têm e vivem um verdadeiro cristianismo. Muito por certo, estes dois tipos de professos cristãos estejam congregando e prestando culto na mesma igreja. E na verdade estão certos. Não tenhamos nem dúvida com relação a isso. Com toda certeza eles vão estar, todos esses dois tipos de cristãos, eles vão estar participando juntos da ordenança do batismo. Eles continuam a participar periodicamente também da ordenança da ceia do Senhor. Mas, queridos, assim é a aparência exterior das casas, sem que antes haja uma profunda avaliação. Não consegue se perceber as suas mais gritantes diferenças. A aparência exterior da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre o chão, sem alicerce, é a mesma. É bonita, é grande, enfim. Mas quando as fortes chuvas e os impetuosos ventos batem a casa que não tem alicerce, toda a sua edificação passa a ficar ali comprometida. E ao fim, cai e torna-se pura ruína. Dessa forma, é um cristianismo fundado somente numa simples confissão de fé. Este ele não consegue resistir às adversidades da caminhada cristã. Ele não se sustenta. Ele não suporta. Uma vida cristã que consiste em apenas aprender os ensinos religiosos e teológicos, mas que não é experienciada na prática diária da vida cristã, é exatamente uma vida comparada a uma casa construída sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ele cairá deixando uma pilha de ruínas.
e grande e terrivelmente será sua ruína. Lembremos, meus irmãos, e jamais esqueçamos, que não há perda maior que a perda da alma. Você pode quebrar hoje, você pode ser o homem mais rico ou a mulher mais rica, perder tudo quanto tem, não ter meio pacote de cuscuz dentro da sua despensa, ou talvez nem meio, não ter nada. Você perdeu tudo. Perdeu por quê? Não sei. Foi negligente, foi irresponsável, não cuidou das coisas. Ou, quem sabe, um propósito como Deus teve na vida de Jó. Não sei. Se você perder tudo isso, mas não perder a alma, você ainda é rico. Você ainda é rica, e rica da graça de Deus. Você pode perder emprego, você pode adoecer, você pode enfermar, você pode sofrer injustiça, você pode sofrer perseguição, você pode sofrer tudo. Você pode perder o direito de cultuar, você pode perder tudo e todas as coisas neste mundo caído. Agora, se você perder a alma, se sua alma continua perdida, se acaso ela não foi achada ainda, a desgraça é grande. É uma eternidade de desgraça. É uma eternidade de dor. É uma eternidade de choro. Precisamos refletir de forma bastante séria sobre esta mensagem do Evangelho, a fim de que dessa forma nos provoque pensamentos e sentimentos não menos sérios e importantes. Sejamos bem sinceros diante desta mensagem, meus irmãos, e concordemos que aqui nos foi exposto coisas que estão se passando diariamente em nossas vidas. Pois em muitos lugares na terra, nós temos visto inúmeras pessoas sob uma empreitada, construindo a fim de um dia desfrutarem da eternidade com o Senhor. Só que fazem isso fundamentando-se simplesmente em suas confissões de fé, profissões de fé como cristãos, só baseado nisso. E por estarem só baseados nessas coisas, se esforçam para protegerem-se em abrigos e refúgios falsos, em tudo aquilo que é falso, que é efêmero, que é passageiro, que não dura, que dura por um tempo, mas depois se esvai. Protegem-se nesses abrigos falsos, e isso pelo fato de tão somente concentrarem-se com o simples nome e título de cristão, pensando, por isso, estarem vivos, quando ainda continuam mortos em seus delitos e pecados, como sempre estiveram acostumados a viverem com o resto do mundo. Andando no mundo, pensando que tem Deus, quando não tem, está só. Estes até têm aparência de piedade, mas é só aparência. E a aparência não tem poder de absolutamente nada. Nada.
aparência é só aparência. A Bíblia nos assegura, a Bíblia, que são poucos os que edificam suas almas na rocha. Pois com certeza, se existe evidência e prova de que o indivíduo caiu no pecado e tornou-se completamente cego para as coisas espirituais, isso dá-se pelo fato de que a maioria das pessoas, de geração em geração, continuam a construir suas vidas sobre o chão sem alicerces. E ao final, grande é a ruína. Como dito no início, precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas e de forma muito séria e sincera, queridos. Afinal, qual fundamento e alicerce sobre o qual nós estamos construindo? Qual é? Qual é? Porque a resposta que nós dermos sinceramente a nós mesmos deve ser uma resposta de profundo interesse para todos nós. E então, qual alicerce? Rocha ou areia? Qual alicerce? Nós podemos ser até pessoas que são muito simpatizantes ao Evangelho. Podemos ser pessoas que inclusive apreciamos ouvir a palavra de Deus. Assentimos e concordamos com as principais e mais básicas doutrinas do Evangelho. Estamos em pleno e comum acordo quanto à verdade sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Concordamos com tudo. Concordamos sobre a doutrina da justificação. Quem concorda com a doutrina da justificação? Amém? Concordamos com a doutrina da santificação. Concordamos com a doutrina do arrependimento. Concordamos com a doutrina da fé. Concordamos com a doutrina da graça. Concordamos com a doutrina da salvação. Concordamos com a doutrina da Bíblia. Concordamos com a doutrina da oração. Beleza. Está tudo certo. Que bom que nós concordamos. Mas a questão é que se concordamos, tudo isso que quando concordamos, falamos, essas coisas são expressas naquilo que fazemos. Como é a nossa vida em nosso dia a dia? Seja em público, seja em particular, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, em nossos relacionamentos sociais. Como é nossa vida em nosso dia a dia? As pessoas que nos veem fazendo, ou seja, construindo, estas podem dizer sobre nossas vidas que nós não apenas ouvimos, mas que também praticamos os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que é ministrada nessa noite, amanhã você consegue partilhá-la para as outras pessoas. Se você a ouviu
atenciosamente, de forma reverente, como quem presta o culto ao Senhor, com adoração, com respeito, com reverência. Até porque se nós prestarmos um culto do Senhor que não seja dessa forma, estamos perdendo tempo. Estamos construindo sobre solo sem alicerce. Mas se nós estamos construindo, as pessoas que nos veem construindo, fazendo as coisas, essas podem dizer sobre nossas vidas que nós não apenas ouvimos, mas que também praticamos os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos em mente que perguntas tais como essas, um dia, serão inquiridas, perguntadas e respondidas. Quer você creia, quer você não creia. Quer você goste, quer você não goste. Assim também os momentos de dificuldades, os momentos de perseguições e oposições, haverão de revelar-se, a fim de constatar que estamos construindo sobre a rocha ou sobre a areia. Eu oro para que pensemos sempre nisso e levemos muito a sério o que nesta noite foi ministrado, e que jamais brinquemos com nossas almas. Lembremos, meus irmãos, não existe perda maior que a perda da alma. Ministério do Louvor. Mateus 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Essa é a Almeida Revista e Atualizada. Talvez a Fiel tenha a mesma versão. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Preste bem atenção no que eu vou falar, porque muitos têm pego esse versículo, tirado do seu contexto, e praticado muitas vezes até sem dolo, sem má fé, uma grande heresia. Uma vez que professamos verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser participantes do reino dos céus por pura graça, sem qualquer merecimento. Entretanto, queridos, haveremos de lutar afincadamente neste mundo caído e maligno. E lutaremos por quê? Porque antes, o Senhor nos fez, Ele nos fez participantes do reino dos céus, do reino de Deus. Porque se nós alcançarmos a salvação por meio do nosso próprio esforço, não é graça. Não é graça. Mas haveremos de lutar muito neste mundo, e mundo caído e maligno.
mundo em trevas, mundo sem jeito mais, porque já morreu em seu próprio mal. E é por isso que este mundo é dessa forma, é que a palavra de Deus, por meio do apóstolo João, ele diz: não amem este mundo. As oposições ao reino de Deus são violentas, são ou não são? Bota a versão NVT. Já está? Ninguém quer saber de Deus, meus irmãos. O mundo não quer saber de Deus, é um engano. Reflitamos e sejamos sinceros, quando nós éramos do mundo, se é que saímos dele, quem queria saber de Deus? Sérgio por acaso estaria hoje aqui no púlpito pregando contra o pecado? Não, ele estaria lá nas virgens, como eu vinha falando no carro, me prostituindo, amando o mundo. Quem é do mundo ama o mundo. Agora, quem não é do mundo não pode amar o mundo. Ama a Deus e sobre todas as coisas. E portanto, por amar a Deus, faz o que Ele quer que nós façamos, e não o que nós bem entendemos que queremos fazer. Nós temos que cada vez mais cortar nossa crista de nossa presunção, que achamos que sabemos o que é bom para nós, porque nós não sabemos. Reflita sobre sua vida. Quantos anos você tem? 10, o outro tem 15, o outro tem 30, o outro tem 50, o outro tem 60, o outro tem 80. Reflita quantas grandes besteiras você fez na sua vida por sua livre e espontânea vontade. As cacas que você fez e que trouxe prejuízo não somente para as suas vidas, mas para as vidas daqueles que você tanto ama. E assim continua, se nós não obedecermos a Deus, começarmos a fazer o que nós bem entendemos, traremos prejuízo para a nossa vida e para aqueles que nos amam. E entristeceremos, iremos entristecer o coração de Deus, a quem todo salvo deve ter vontade compulsiva de agradá-lo, de alegrar o coração do Deus da nossa salvação. Nem eu, nem você, como remido, como lavado pelo sangue de Jesus, nós não temos mais vontade própria. Nós somos dele. As oposições contra o reino de Deus são violentas. Olha, crente que quer ficar dentro de casa, que não quer fazer a obra, que não quer vir para a igreja, que não quer ir orar, que não sei o quê. Se prepare, porque você está perdendo a oportunidade de fazer a obra de Deus, e vai ter um momento que você vai querer fazer, não vai conseguir. Devíamos nos envergonhar dos nossos irmãos lá na Ásia, na África, que são perseguidos a fio de espada, são incendiados vivos, porque lutam aguerridamente, bravamente, corajosamente para fazer a vontade de Deus, custe o que custar, ainda que custe a sua vida. Mas ele já tem tudo por perda para ganhar a Cristo. Ele olha para todas essas coisas e diz: tudo isso não passa de esterco.
As oposições ao reino de Deus são violentas. Compartilhei com alguns aqui um vídeo de uma mulher que se fez homem, se acha que é homem, engravidou, porque na verdade é uma mulher. Eles são tão contraditórios que dizem que não são mulher, mas são, porque engravidam. Porque o Deus do universo, do céu e da terra, o Deus da minha salvação, Ele disse que só há macho e fêmea. E essas coisas estão entrando na normalidade. E se nós entrarmos por esse caminho, daqui a pouco nós vamos achar normal. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis. Não se conformem. Não se conformem. Não se conforme com isso. Não se conforme com união afetiva. Eu não estou dizendo para ninguém criar guerra com ninguém, não. Pregue o evangelho, traga, se chegar aqui, abrace. Fale da palavra de Deus. Fale que há um Deus no céu que quer salvar a todos nós pecadores. Fala a verdade. Abrace. Se você vê um bêbado, eu sei que é difícil falar a um bêbado, mas peça graça a Deus. Deus, abre o entendimento desse homem tomado por toda sorte de demônio. Assim como falaste ao meu coração, fale ao coração dele. Ou você pensa que só quem tem direito, aliás, se é que nós não temos direito, você acha que você tem direito à salvação e nenhum outro mais tem? Nós estamos nesse mundo para isso, para levar as boas novas de salvação às almas perdidas, às almas que estão caminhando para o inferno, e nós estamos parados, acomodados, sem querer fazer a vontade de Deus. O reino de Deus sofre oposições violentas, mas aqueles que foram salvos, estes perseveram até o fim. Assim esforcemos para crer cada vez mais, ou seja, para que essa fé aumente na nossa caminhada. Porque essa fé que salvou é uma fé que nós temos que nutri-la em nossas vidas todos os dias, em meio às muitas experiências que vivemos. Então lutemos para crer, para viver, para ouvir e para obedecer a Cristo. E obedecer de uma forma tal que ainda que as chuvas torrenciais, ainda que os ventos fortes, ainda que as águas transbordadas dos rios derem contra nós, mas a nossa casa permanecerá firme e em pé e nunca ruirá. Que tenhamos a fala do nosso querido profeta Abacuque, quando ele diz lá no capítulo 3, versículo 17 e 18: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos das videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja, vamos lá, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto, você não sabe cantar, então levante e cante.
E estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Diga: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é o quê? Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Nem mesmo assim meu louvor encerra. Então cante a Ele. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Mais uma vez, eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é Só a igreja agora, só a igreja. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Oh, glória a Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Não é suficiente se ter uma fé somente teológica ou ortodoxa. É preciso ter piedade. É preciso ser obediente. Ouvir sem obedecer é insensatez. Não é o bastante conhecer a verdade. É preciso praticar a verdade que nós professamos. E eu quero encerrar esta mensagem com as palavras do pastor William Hendrickson, quando ele diz: o
o condutor sábio ou o insensato edifica sua casa, isto é, sua vida sobre Cristo, a rocha sólida. Séria e sinceramente, empenha-se em oração para regular sua vida em harmonia com as palavras de Jesus reveladas nas Escrituras. O construtor insensato segue seu próprio caminho. A hora da crise, porém, é inevitável. Ninguém pode escapar dela. O resultado é irrevogável. O construtor sábio verá que sua casa sequer, oh, glória a Deus, sequer se moveu ao ser açoitada pela torrente impetuosa. A casa do construtor insensato, oh Deus, tem misericórdia. Imediatamente vem ao chão. Oh Deus amado, estamos aqui diante de Ti, Senhor, colocando nossas vidas ao Senhor, para serem avaliados por Tua palavra, que hoje bradou aos nossos corações. Ó Santo Deus, que venhamos, ó Senhor, prestarmos atenção, Senhor Deus, em tudo quanto foi dito nesta noite, e avaliarmos momento a momento em que temos vivido, para que não viemos viver de forma insensata, falando, confessando e professando, Senhor, tudo quanto não vivemos. Ajuda-nos, ó Pai, ser conosco. Ó Deus, que Teu Espírito Santo que habita em nós brade em nossos corações e nos avise dos nossos erros. Ó Deus, que nos confronte com relação aos nossos pecados e que nos constranja mediante o grande amor com o qual o Senhor nos amou. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim. Eleva-nos, ó Pai, a um patamar para o louvor da Tua glória, de construtores sensatos, prudentes, que querem, a partir da gloriosa bênção de salvação que o Senhor nos deu, construir dia após dia as nossas vidas debaixo das Tuas vontades, dos Teus decretos. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Livra-nos de todas as influências desse mundo. Livra de todas as influências, ó Pai, que possam nos tirar, Senhor Deus, do Teu propósito de viver, Senhor Deus, a vida que o Senhor tem para nós. Mas que nós venhamos sempre, Senhor, assim te buscar. Que a nossa oração seja todos os dias: Senhor, ajuda-nos a não pecar contra Ti, porque pecar contra Ti é horrendo e muito vergonhoso. É assim, meu Deus e Pai, que oramos ao Senhor em nome do Seu Filho Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Vamos louvar a Deus. O mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo é Senhor. Eu quero ser
Senhor Deus, como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom, ó Deus, poder vir à tua casa e ouvir a teu respeito as tuas palavras. Diácono Cleito, meu querido irmão Clementino, vamos orar mais uma vez, nos colocando diante do Senhor, e depois receberemos as bênçãos apostólicas. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu falar, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas transgressões, Senhor, aquilo que temos feito que não tem te agradado, Senhor, como foi falado aqui. Ó Deus, nos ajuda a ser santo, santo como é o Senhor, dia após dia, Senhor, na caminhada cristã. Não é fácil, Senhor, mas se o Senhor venceu, nós venceremos contigo, Senhor, buscando em ti, Senhor, o verdadeiro Senhor real das nossas almas, Senhor, que é ir a ti, Senhor, e é passar a eternidade junto contigo, Senhor. É assim, Senhor, que te oramos e te agradecemos, Senhor. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, livra de todo mal, Senhor. Projetos que o Senhor possa nos abençoar, nos encorajar, Senhor, durante todas as tribulações, crendo que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. É assim que te louvamos e te agradecemos, Senhor. Recebam as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno grande Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: abençoe o seu irmão em nome de Jesus. Santo, Santo.